eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Gênesis, capítulo 41. Nós vamos meditar a partir do verso de número 51, que diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. O verso 52, ele diz assim: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nós sabemos que a história de José é uma história cheia de sofrimentos. Sofrimentos a partir do momento que os irmãos tiveram inveja dele, a partir do momento que os irmãos levaram esse jovem até um poço, lançaram sobre um poço e acabaram vendendo o próprio irmão como escravo ao Egito. Por isso que nós falamos José do Egito. E chegando no Egito, na condição de escravo, José ainda continuou sofrendo algumas retaliações. José foi acusado injustamente e José acabou se tornando um preso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, querido. Eu quero que você perceba que Deus tinha um projeto para a vida de José, assim como Deus tem um projeto para a sua vida. Você não foi feito para ser um cobaia, você não foi feito para ser um experimento, você foi feito pelo Senhor, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. E muitos anos se passaram até que José chega ao projeto, ao processo, ao topo daquilo para o qual ele passou a existir. José se torna o governador sobre o Egito. E a família de José vem até o Egito, e ele se apresenta, é uma história maravilhosa, uma história linda, a história de José. Mas acontece algo maravilhoso, a Bíblia diz que quando o primeiro filho de José nasceu, José coloca o nome de Manassés. Manassés significa: Deus me fez esquecer todas as coisas velhas. E ele diz assim, inclusive aquilo que aconteceu no meio da minha família. José tinha tudo para odiar a sua família, tinha tudo para odiar o seu irmão. E a Bíblia diz que ao colocar o nome de Manassés, ele diz assim: Deus me fez esquecer. E nós começamos a pensar, será que Deus fez com que José tivesse uma amnésia? Será que Deus apagou da memória de José a respeito das coisas dos seus irmãos, daquilo que eles sofreram? Não, não foi bem assim. Sabe por que não foi assim, queridos? Porque, na verdade, o projeto de Deus, o propósito de Deus não é apagar da nossa memória, mas o projeto de Deus é fazer com que estejamos desprendidos do passado que nos trouxe sofrimento, que nos trouxe dor, que nos trouxe amargura. Porque se passamos por situações complicadas, difíceis, nós não podemos permanecer ou estarmos o tempo todo conectados, sempre pensando nas coisas negativas, nos males que nos fizeram, nas coisas que ficaram no passado. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidades. Deus sempre tem algo novo à nossa frente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Entenda isso. Talvez você esteja passando um dos momentos mais críticos da sua vida e você diz assim: eu estou passando um momento terrível, mas você está dizendo: eu estou passando. Não significa que você vai permanecer nesse problema. O grande problema é quando você permanece atado ao passado, aprisionado às coisas velhas.
E aí nós perguntamos, será que dá para nós usarmos o nosso passado para reconstruirmos o futuro? Eu digo a você que dá. Por quê? Porque nós cremos no Senhor. Porque nós sabemos que Deus faz novas todas as coisas. E será que eu tenho coragem de enfrentar? Será que eu tenho coragem de recomeçar? Eu digo a você que se você estiver com a sua vida nas mãos do Senhor, certamente Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar a retomar a sua vida. E a palavra nos traz um princípio poderoso. Na verdade, quando a palavra diz que José, ele esqueceu das coisas, a palavra está dizendo, na verdade, é que José perdoou os seus irmãos. Tanto perdoou, que depois ele alimentou os seus irmãos. Ele deu abrigo aos seus irmãos. Isso é um princípio poderoso. Uma certa feita, os discípulos de Jesus pedem a Jesus que o ensine a orar. E no caderno de Mateus, capítulo 6, verso 12, uma das frases que Jesus diz é assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Os irmãos de José eram devedores a ele. José tinha motivo de odiar os seus irmãos. José tinha motivo de até mandar prender os seus irmãos. Mas não foi o que ele fez. E é exatamente por isso que ele coloca o nome no seu segundo filho de Efraim. Bonito nome. Coloque nome no seu filho de Efraim. Efraim significa Deus me prosperou, ainda que eu estivesse passando pelos momentos de aflição em uma terra estranha. Deus me fez. Por quê? Porque primeiro José perdoou os seus irmãos e Deus dá uma nova oportunidade a José, e José começa a crescer e a prosperar. Ele deixou o sofrimento no passado. Eu estou falando com você. Se você tem permanecido a emoções passadas, se você tem permanecido preso a situações antigas, que você anda remoendo, situações que às vezes têm te levado até mesmo à enfermidade, tem feito com que você passe noites acordado, ou situações que acabam se tornando uma doença. Eu quero te dar uma sugestão. Peça ao Senhor que você possa esquecer essas situações, que você possa perdoar essas pessoas, que você possa estar dando um passo seguinte. Sabe, amados, quando nós perguntamos como é que nós podemos sair dessa paralisia que os sofrimentos às vezes provocam nas pessoas. Me magoou, me machucou, me feriu, me traiu, tinha uma aliança comigo, mas quebrou essa aliança. E algumas pessoas permanecem durante anos e anos aprisionados. Como é que eu posso sair? Como é que eu posso me desprender dessas coisas velhas? De que jeito? Interessante porque algumas pessoas, ao passarem por momentos difíceis, acabam culpando a Deus. Por que é que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra de mim? Por que que permitiu que o meu pai me abandonasse quando eu era ainda criança e continua levando esse problema, essa carga, essa marra? Por que é que Deus permitiu que o fulano morresse? Por que é que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permitiu aquilo? E alguns acabam ficando magoados com Deus, sabia? Algumas pessoas dizem assim: eu estou de mal com o Senhor. Vou passar um tempo sem orar. Vou deixar de ir na casa do Senhor. Não é a solução. Eu quero te contar uma história. Cerca de 500 anos antes de Cristo,
O povo de Israel, os moradores de Jerusalém, foram levados presos. Jerusalém teve os seus muros destruídos, os portões foram queimados. As pessoas foram levadas como escravas a um país distante, a um outro reinado. Como é que ficou a autoestima dessas pessoas que diziam assim: olha, nós imaginávamos, nós críamos que nós éramos os escolhidos de Deus. Alguns dizem assim: eu até sirvo ao Senhor, mas parece que Deus se esqueceu de mim. E aquelas pessoas foram levadas como escravos ao Império Persa. Mas um dia, um copeiro do rei, aquele homem que cuidava dos utensílios, cuidava dos pratos, dos talheres, que preparava as mesas, que cuidava de botar uma coisa mais bonita na mesa do rei. Eu disse que ele era um copeiro. Ele recebe uma notícia de que Jerusalém estava totalmente devastada, os muros caídos, os portões queimados. Ele poderia ter tido uma bela desculpa: eu não posso fazer nada. Deve ser a vontade de Deus. Certamente Deus quer que isso aconteça. Certamente é um castigo de Deus e eu vou levar, olha, eu vou ficar quieto aqui. Não foi exatamente o que Neemias fez. A Bíblia diz que Neemias começou a orar. Neemias ficou preocupado e começou a pedir a Deus: Senhor, eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir aquilo que está desfeito. Eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Senhor, me dê a oportunidade de refazer aquilo que foi desfeito. Mas Neemias era um copeiro. Neemias não era um arquiteto. Neemias não era um engenheiro, muito menos um construtor e nem pedreiro. Mas ele deixou, eu quero que você me entenda bem, por favor, ele deixou subir no coração dele uma ira santa. Já aconteceu isso com você? De deixar vir ao seu coração uma ira santa? Essa ira santa eu chamo de paixão. Quando nós apaixonamos por algo, às vezes nós fazemos até coisas irresponsáveis, não é verdade? Apaixonamos de tal forma e falamos assim: olha, eu vou fazer isso. Ele permitiu que Deus entrasse na história dele, e ele disse: não vou medir esforços. E quando nós nos esforçamos, e quando nós temos o nosso coração sincero, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O rei concedeu que Neemias voltasse à sua terra para reconstruir os muros que estavam devastados. Sabe, amados, talvez você vai reconstruir os muros do seu passado. Talvez você vai reconstruir aquilo que foi perdido algum tempo atrás. Talvez você vai refazer a sua família, eu não sei. Talvez você vai refazer a sua vida financeira. Eu não sei o que é que você está precisando, mas você precisa permitir que suba esse desejo no seu coração e você diga assim: em nome de Jesus, eu vou fazer algo. É melhor nós falharmos fazendo do que permanecermos acomodados. Deus não te fez para estar acomodado, aquietado e parado no mesmo lugar. Não foi para isso que nós fomos feitos. Entenda isso, por favor. Deus olhou para Neemias e viu o desejo do coração de Neemias e disse assim: eu gostei do pensamento desse camarada, que maravilha. Que bom! E as coisas começaram a convergir em favor daquele homem. Eu quero que você esteja ouvindo isso. Se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus,
nem o inferno vai te segurar, nenhum mal vai te deter, nada, absolutamente nada vai ser impedimento para que você concretize aquilo que Deus tem na sua vida. Eu disse, se a sua vontade, se o desejo do seu coração estiver alinhado com o desejo, com o projeto, com o plano que Deus tem, nada vai te deter. Eu não sei se eu fui claro. As lutas vêm, claro. Os enviados do inferno vêm para te destruir, para te parar, para te segurar, para te entristecer, para te dizer não vai dar certo, você não vai conseguir, não é assim. Mas você tem uma convicção de que Deus está do seu lado, que o Senhor está contigo. E eu quero acrescentar que Ele está contigo e não vai te desamparar. Filipenses 3:13 diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da sublime vocação. Nós temos um alvo, esse alvo se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão se encaixando, as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. E eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não engana, ela não mente. Deus é verdadeiro naquilo que Ele diz. E quando você se apega à palavra do Senhor, meu querido, se segure, porque vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Às vezes nós ficamos com problemas em relação a pessoas, como José ficou. Às vezes alguns têm problemas em relação à sua fé, que Neemias poderia ter ficado, mas não ficou. Mas às vezes nós temos problema em relação a nós mesmos. A palavra de Deus nos fala a respeito de um homem chamado Pedro. Pedro era um discípulo muito amado de Jesus. Ele andava ao lado de Jesus, intrépido, muitas vezes ousado, mas Pedro era um amigo de Jesus. Pedro passou por um momento da sua vida que ele traiu o seu amigo. Você consegue imaginar um negócio desse? Ele ficou muito frustrado, porque ele sabia quem era Jesus. Ele havia declarado que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Aí de repente Pedro nega Jesus, por puro medo, por fraqueza. E Pedro, após a morte de Jesus, ele disse assim, eu vou voltar para a pesca. Eu acho que eu não sou digno. Eu acho que eu não mereço. Eu acho que Jesus fez a escolha errada. Quantas vezes você já disse isso? Eu não, isso é para o outro, para mim não. Eu acho que Deus está enganado, não sou eu. Quantas vezes nós ficamos frustrados com as atitudes que nós tivemos, entristecemos e às vezes não nos perdoamos. Pedro estava vivendo exatamente esse dilema. E Jesus chega até Pedro e ensina a Pedro o que acontece conosco. Jesus dá uma lição prática. O que é que ocorre quando alguém deixa as coisas que para trás ficaram? Tinham sido poucas noites antes. E Jesus começa a ter uma conversa com Pedro, e Jesus fala assim, Pedro, será que você me ama? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma vez, duas vezes, três vezes. Foi exatamente o número de vezes que Pedro havia negado a Jesus. E Jesus queria trazer a lembrança. E Jesus ensina a Pedro a arte de perdoar. Esse é o dia
que Deus te dá uma nova oportunidade. Esse é o dia que o Senhor estende as mãos em sua direção e diz assim: levanta novamente. Ainda que você esteja no monturo, ainda que você esteja no pó, ainda que você esteja no nível mais baixo que uma pessoa, que um ser humano pode chegar, pode acontecer, levanta novamente, porque o Senhor estende as mãos. A palavra diz no caderno de Isaías que os ouvidos do Senhor não estão surdos e os braços do Senhor não estão encolhidos, para que Ele não possa te ouvir e também para que Ele não possa estender as mãos para te levantar, para te reerguer novamente. Será que você recebe essa palavra? Será que você aceita essa palavra no mais profundo do seu coração? Esse é o dia que Deus fez para você. Esse é o dia do Senhor para a sua vida. Será que você tem fé para dizer assim: esse é o dia que Deus fez para mim? Deus tem um projeto na minha vida e eu não posso deixar passar. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Eu quero apresentar esse homem, essa mulher. Tome essa vida em tuas mãos, Pai. Que nós possamos aprender com a tua palavra, que possamos deixar as coisas velhas para trás, que possamos seguir adiante, prosseguindo para o alvo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tome as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Eis-nos aqui. Faça de cada um de nós uma ferramenta poderosa em tuas mãos. Não queremos passar a nossa existência de qualquer jeito. Não queremos passar a nossa vida estacionados, parados. Não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos e existimos para que coisas poderosas, para que os teus projetos, Senhor, aconteçam nas nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.